No auge da Guerra Fria, uma silhueta escura cortava inconstantemente os céus da União Soviética, a 25 km de altitude, voando mais alto e mais rápido do que qualquer coisa que os russos tivessem em seu arsenal. O incrível SR-71 Blackbird fotografava e registrava toda a infraestrutura adversária, tendo um papel central no planejamento estratégico militar norte-americano durante mais de 3 décadas. Bom, e aí você pensa, é um pássaro? É o Superman? Não, meus amigos, é o implacável avião SR-71 Blackbird, criado pela Lockheed Skunk como um projeto secreto norte-americano durante a Guerra Fria. Esse deus da aviação ainda detém todos os recordes de velocidade, podendo alcançar incríveis 3,3 Machs. Tá, mas o que é Mach 3,3? Bom, para sermos breves, um Mach equivale a 1.225 km por hora, e isso é a velocidade do som. Então, se o avião chegava a 3,3, quer dizer que ele era 3 vezes mais rápido que a velocidade do som. Agora, voltando ao nosso assunto principal, após a criação desse avião, a União Soviética sentiu o que era o real medo e fúria quando uma aeronave norte-americana podia ir e vir no espaço aéreo que quisesse, sem ninguém consegui-la parar. A iniciativa para o desenvolvimento do SR-31 veio logo após um trágico acidente com a então atual aeronave espiã de mais alto nível dos Estados Unidos, o U-2. Este, o qual tinha sido projetado na tão famosa Área 51, nos desertos de Nevada. O U-2 era uma aeronave que operava em altitudes em torno de 21 km acima do nível do mar. Isso era 2 vezes maior do que a altitude que aviões comerciais e tinha o objetivo de tirar fotos espiãs dos territórios inimigos, especialmente da União Soviética. Pensava-se que voando em tal altitude nenhuma arma conseguiria abatê-lo, porém, em 1960 os soviéticos conseguiram derrubar o primeiro U-2, o que provocou a ira norte-americana. Bem, se existem mísseis que podiam derrubar os aviões em altitudes tão elevadas, era necessário, então, criar algo que alcançasse extremas altitudes e que conseguisse voar tão rápido que qualquer míssil ficaria comendo poeira caso viesse em sua perseguição. É sonhar muito longe? Talvez, mas os Estados Unidos conseguiram desse sonho criar uma aeronave espiã perfeita. Dos 32 SR-71 produzidos desde 1966, apenas 12 deles foram destruídos, mas não pelos inimigos, e sim por acidentes de voo. Entre 1966 e 1990, o SR-71 da Lockheed realizou milhares de missões ao redor do globo, espionando instalações militares por todo o mundo, seja na Rússia, seja no Círculo Polar Ártico. Nada ficava em seu caminho, nada conseguia atingi-lo e nada conseguia pará-lo. Em seu recorde de velocidade, o SR-71 alcançou impressionantes 3,3 Machs, ou seja, 3.529 km por hora. E lembrando que para cada Mach, uma velocidade do som é atingida, e o SR-71 conseguia desenvolver uma velocidade mais de 3 vezes maior do que a velocidade do som no ar. Em voos de rotina, ele conseguia cruzar todos os Estados Unidos em cerca de 64 minutos. No livro Os Intocáveis, seu autor, Brian Shaw, um dos pilotos dessas aeronaves, afirma ter conseguido alcançar o Mach de 3,5 em 15 de abril de 1986, quando fugia de um míssil que perseguia no espaço aéreo da Líbia. Somando-se ao alto poder de velocidade, o SR-71 também quebrou todos os recordes de altitude, quando conseguiu operar durante um bom tempo a uma altitude de 25,93 km. Em outro recorde, no dia 26 de abril de 1971, ele atingiu 24 km e manteve o voo por 10 horas e 30 minutos. Os pilotos voavam tão alto com ele que a vista da curvatura da Terra era algo mais do que habitual. E isso tudo sem contar que, além dos seus impressionantes números de voo, toda a estrutura foi desenvolvida para evitar o máximo possível sua identificação por radares. Desde a sua cor negra até curvas especiais em sua parte externa, tudo foi projetado para absorver ao máximo o espectro de radiação dos radares, ao invés de refleti-los, diminuindo enormemente qualquer assinatura possível de ser captada. E para completar o quadro, ele era equipado com sensores e câmeras de alta performance, garantindo um serviço de espionagem da mais alta maestria. O que você está achando desse vídeo? Deixa aqui nos comentários, e já se inscreve no canal e deixa o like, hein? Devido à sua alta velocidade e altitude de ação, havia todo um elaborado sistema preparado para proteger o piloto e o copiloto dentro da cabine. O principal deles era a exigência de uma roupa pressurizada, como a dos astronautas.
As altas altitudes diminuem enormemente a pressão do ar, tornando a disponibilidade de oxigênio e capacidade respiratória muito reduzidas. Com as roupas, uma melhor pressurização e fornecimento de oxigênio eram alcançadas, e ainda protegia os pilotos de terem a água dos seus corpos ebulindo por causa das baixíssimas pressão e alta temperatura no ambiente da aeronave. Neste último ponto, a roupa também protegia os pilotos de um verdadeiro inferno. Mesmo voando a altas altitudes e, portanto, com menor ar para gerar fricção, esse processo gerava bastante calor na estrutura do SR-71. No Mach 3, por exemplo, as quinas das aeronaves chegavam a atingir 315 graus. Sem um sistema de resfriamento e roupas especiais, os pilotos poderiam ficar letalmente submetidos a um aquecimento de 120 graus dentro da cabine. Falando de altas temperaturas, outro desafio foi desenvolver um combustível adequado para o SR-71, porque o combustível precisava ser algo com alta capacidade de geração energética na sua queima e, ao mesmo tempo, precisava resistir a grandes temperaturas desenvolvidas na estrutura dessa aeronave. Além disso ser o fator de restrição de velocidade do SR-71, já que temperaturas acima de 427 graus em partes específicas da turbina poderiam destruí-la, se a parte externa ultrapassasse os 300 graus, isso significa que os tanques de combustíveis, no mínimo, ficariam expostos a um aquecimento em torno de 190 graus. Portanto, isso significa grandes riscos de incêndio ou explosões. Assim, o combustível precisava também ser capaz de suportar altas temperaturas sem entrar em ignição. Surgiu assim o JP7, uma mistura de hidrocarbonetos, fluorocarbonos, agentes oxidantes e um composto de césio conhecido como A50, que ajudava a disfarçar as assinaturas de infravermelho das plumas de exaustão, dificultando a identificação por radares. Em uma entrevista dada à BBC em 2013, outro piloto velho de guerra do SR-71, Coronel Rich Graham, com 15 anos de experiência na aeronave, relatou o caso de ter visto um chefe de tripulação jogar um cigarro aceso na mistura do JP-7 e o mesmo ser apagado por esse combustível, sem nada ter acontecido de tão estável termicamente. Resolvido o problema de superaquecimento, era hora de resolver outro problema gerado com a resolução desse último. Como fazer o combustível tão estável entrar em ignição e injetar uma quantidade de vapor de queima suficiente na turbina? A solução foi literalmente criar uma explosão no JP-7, com tiros de TEB, uma substância altamente explosiva. Com isso, a energia necessária para iniciar o motor era facilmente atingida. Só que havia um limite de 16 tiros para cada turbina, e portanto, os pilotos precisavam racionalizar bem esse estoque durante as missões. Com esse demônio rasteando a bandeira norte-americana por todos os cantos do globo, a União Soviética foi à loucura e começou a investir em diversos projetos de aeronaves para criar uma que destronasse o SR-71 do espaço aéreo internacional. Bom, isso não foi tão fácil, e nem foi possível. Nessa busca incessante, os soviéticos quase alcançaram um rival à altura com a criação do MiG-25, concebido com o objetivo de dar uma resposta aos Estados Unidos quanto à criação do SR-71. Mas os planos soviéticos foram frustrados por dois motivos. O primeiro é que o MiG-25 não possuía uma estrutura elaborada o suficiente para suportar velocidades acima de Mach 2.8. Em uma missão no território de Israel em 1971, um deles forçou um Mach de 3.2 e teve suas turbinas destruídas, e foi somente a sorte que permitiu que o mesmo conseguisse retornar para a base. Além disso, a sua capacidade de voo era muito limitada, não conseguindo se manter no ar por muito tempo com altas velocidades. O segundo problema veio com a traição. Antes do conhecimento de qual aeronave tinha sido projetada pelos soviéticos, os Estados Unidos pararam de mandar missões para o território da União Soviética entre o período de 1971 e 1976, com medo que o SR-71 e outras aeronaves pudessem ser interceptadas pelos soviéticos. E essa propaganda de blefe estava indo tão bem para os soviéticos, até que, em 6 de setembro de 1976, o piloto-tenente Viktor Ivanovich, em uma missão de teste com o MiG-25, pegou sua aeronave e partiu com ela para o território do Japão. Em um ato de traição contra a União Soviética, ele pousou a aeronave em solo japonês e entregou de bandeja o tão almejado segredo soviético. A partir daí, todas as nações passaram a ter conhecimento do que era e como era feito o MiG-25. Aferindo também as suas capacidades de voo. Segundo Ivanovich, suas decisões de trair sua pátria
foi motivada pela não aceitação do regime soviético e ideias comunistas. E é lógico que os Estados Unidos receberam um piloto com flores e o tornaram um cidadão norte-americano. Bom, e você acha que a história parou por aí? Ela ainda vai piorar. A União Soviética meio que ajudou a criar o SR-71, ao fornecer de forma indireta a matéria-prima abundante para a construção dos modelos. Cerca de 92% dessa aeronave era feita com titânio, um metal que, apesar de ser difícil de ser trabalhado, garantia leveza e alta resistência às aeronaves. Já o MiG-25 utilizava o aço. Existiam poucas jazidas de titânio no mundo, sendo que uma das grandes era encontrada na União Soviética. Através de contatos com países do terceiro mundo, os Estados Unidos fizeram vários acordos que garantiram uma vazão do comércio fechado de titânio que vinha dos soviéticos, algo que salvou o projeto do SR-71, ou no mínimo, não o atrasou. Até sua aposentadoria, o SR-71 realizou feitos fantásticos e escapou ileso de várias armadilhas criadas por nações rivais ou países incomodados com a sua presença invasiva em seus espaços aéreos. Mas em nenhuma das emboscadas conseguiram pegá-lo. Seja com interceptadores, seja com mísseis, nenhuma conseguiu. Mas em 1990, a aposentadoria militar chegou ao SR-71. Por causa de motivos políticos e práticos, as missões dessas aeronaves tiveram fim. Depois de 24 anos de atividade, o principal fator para essa decisão foi que os satélites mais avançados em órbita da Terra já estavam cumprindo o papel do SR-71. Então, não fazia muito sentido colocar um veículo tão caro e que não carregava armamento algum no ar. Para se ter uma ideia, essa aeronave chegava a ter um custo de $30 mil por hora. Agora acumule isso durante um ano inteiro. Além disso, a Guerra Fria tinha chegado ao seu fim, não sendo mais necessário exaurir qualquer último recurso para se sobressair sobre o rival. Mas o SR-71 não teve um completo fim de uso. Durante praticamente toda a década de 90, a NASA pegou a aeronave emprestada dos militares para fazer experimentos científicos com a mesma em altas altitudes e altas velocidades. Somente em 9 de outubro de 1999, finalmente ganhava o seu lugar permanente de descanso e marcava suas asas na história como um verdadeiro mito dos céus. Bom, e se você assistiu até aqui, já se inscreve no canal, deixa seu like e deixa um comentário aqui falando o que você achou sobre esse vídeo.